Você sabe qual é o pedido que toda criança gostaria de fazer para sua mãe? Então, fica aqui comigo que você vai descobrir já já. Olá, bem-vinda ao Reflexões de Mãe Prof. Eu sou Regina Pimentel, mãe do Guilherme, pedagoga, especialista no método Montessori e educadora parental em formação. Esse é o espaço onde a gente conversa sobre maternidade empoderada e descomplicada, descontraída e tranquila. Então, vamos lá, a resposta da nossa pergunta hoje. Qual é o pedido que toda criança gostaria de fazer para sua mãe? Você pensou em alguma coisa? O que o seu filho costuma pedir para você aí? Escreve aqui nos comentários para eu saber. O pedido que toda criança gostaria de fazer para sua mãe é: me ajuda a fazer sozinho! Sim, toda criança, desde muito pequena, é esse o maior pedido que eles têm a fazer para a mamãe, para o papai, para as pessoas que estão à volta. Por favor, me ajudem a fazer sozinho. De acordo com o método Montessori, esse é o maior pedido. As crianças, elas querem fazer coisas sozinhas, por elas mesmas, sem ter ninguém ali para dizer: faz assim, faz assado, tá errado, deixa que eu faço para você, não faz isso, não é assim, ó, faz desse jeito aqui, ó, encaixa aqui. Não, eles querem fazer sozinhos. E você quer uma prova disso? Olha esse exemplo. Digamos que você vai sair com a sua filha ou com seu filho, vou dar o exemplo de uma menina hoje. Você vai sair com a sua filha de 2, 3 anos e você abre o guarda-roupa e diz para ela: filha, escolha a roupa que você quiser. Você está dando escolha para ela, ok. Mas lá fora tá 10 graus, um frio lascado, e a criança escolhe qual roupa? Qual roupa sua filha escolheria? Sim, um vestido, um chinelo Havaianas e aqui, ó, um vestido regata, tá bom? E aí ela vai toda bela de chinelo Havaianas e vestido com a bolsinha aqui do lado, linda, maravilhosa para sair, e você olha para ela e fala: não, não, essa roupa não. Não, tá muito frio lá fora. Como você não percebeu que está tão frio lá fora e você vai sair com essa roupa? De jeito nenhum, a gente vai trocar essa roupa agora. Nessa hora é que a coisa fica feia. Fala a verdade. Você já passou por isso? Me conta se você já passou por isso. A criança se joga no chão. Eu não vou trocar de roupa, eu quero usar essa roupa, foi essa roupa que eu escolhi, eu não quero ir de calça, eu não quero pôr o casaco. E aí vira um cabo de guerra que ninguém consegue desatar. A mãe fica nervosa, a criança chora escandalosamente, os vizinhos já estão achando que vão ter que chamar a polícia porque tá um griteiro, já estão achando que estão batendo na criança, que estão matando a criança, e não é nada disso, é só uma roupa que você pediu para trocar. Mas ó, vamos nos colocar no lugar da nossa filha. Imagina você, que alguém te dá a oportunidade de escolher alguma coisa. A pessoa pergunta para você: olha, eu tenho 2 datas para você escolher quando você vai fazer essa sobrancelha. Sei lá, é um exemplo esdrúxulo, mas vamos pensar que seja comparado com a roupa que a criança, né, escolheu lá. E aí você fala: quais são as datas? Eu tenho dia 25 e dia 28. E aí você fala: tá bom, eu quero dia 28. Não, dia 28 não vai dar, vai ter que ser dia 25. Por que vai ter que ser dia 25? Não, porque eu acho que pra você vai ser melhor dia 25. Não, mas eu tô te dizendo que dia 28 é o melhor dia pra mim. Não, mas você não sabe o que é o melhor pra você. Eu sei o que é melhor pra você. Dia 25 vai ser melhor pra você. Consegue entender a diferença, ou melhor, a semelhança? Como você ia se sentir? Poxa, você nem me conhece direito e você tá dizendo que o melhor dia pra mim é o que você escolheu. Não, eu escolhi um dia. Você disse que eu podia escolher e eu escolhi, e agora você tá me dizendo que esse dia não vai ser melhor pra mim? A criança também se sente assim, só que ela não sabe verbalizar isso. O que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai esbravejar, ela vai se jogar no chão, ela vai ficar enlouquecida, porque ela não quer, né? Assim,
dar para você o poder de decidir por ela a roupa que ela vai usar, sendo que você primeiro deu para ela a chance de escolher. Então, a gente precisa cuidar como a gente vai mostrar para nossa criança, como a gente vai ajudar a nossa criança a fazer sozinha. É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então você precisa ficar aqui até o final. Agora, vamos ver a mesma situação do vestido de uma forma diferente. Vocês vão sair e você precisa que a sua filha escolha uma roupa, né? Você vai dar a ela a oportunidade de fazer sozinha. E aí, como você faz? Você escolhe 2 modelos de roupa. Então, a gente está falando aqui de um dia de frio. E normalmente, nos dias de frio, a gente sai, né, de moletom e calça. Então, você vai lá e escolhe 2 conjuntos de moletom. Um do cachorrinho e outro, não sei, do porquinho. E aí, você dá para a criança as 2 opções. Filha, nós vamos sair. Quais dos 2 você vai querer? Qual dos 2 você vai querer usar hoje? E aí a criança vai, hoje eu quero usar o do porquinho. E ela vai escolher, vai colocar ali, e aí você dá a opção do sapato. Você quer colocar a galocha ou você quer colocar o tênis? Você quer colocar a sapatilha ou você quer colocar o tênis, né? Você dá as opções possíveis para ela naquele momento. E olha, você vai ver uma criança totalmente diferente só com essa atitude. Dar escolhas para as crianças é muito importante, mas dar escolhas da maneira correta, com limitações, é ainda mais importante, porque o limite vai mostrar para a criança o que ela realmente pode, o que ela não pode fazer. Quando a gente dá uma gama muito grande de opções, a criança ela se perde, porque ela é muito pequena e ela vai ficar perdida ali entre azul, rosa, verde, vermelho. São muitas cores para ela escolher. Então, o ideal é que a gente reduza o quadro de escolhas a 2, no máximo 3 opções, e aí a criança pode escolher entre essas 2 ou 3 opções, que vai ser muito mais fácil e prazeroso para ela. Então, o seu dia que ia ser estressante, você ia sair chateada porque essa criança ficou chorando antes de sair por causa da roupa, vai ser tranquilo. Vocês vão conseguir sair aí com tranquilidade, com alegria. Olha, uma simples mudança de atitude, o que já promove de, primeiro, autonomia para essa criança, de saber eu posso escolher, não vai ter só uma roupa lá e eu vou ter que vestir aquela, ou não vai ter um montão de roupas e eu vou me perder, não vou saber o que usar, e a hora que eu escolher a minha mãe vai achar que não vai ser essa, que não é essa a ideal. Vai ter 2 opções, eu vou escolher, feliz porque eu estou escolhendo, e aí vou poder sair com a minha mãe feliz porque eu escolhi o que eu gostaria de vestir naquele momento. Às vezes, as crianças elas vão trazer um desafio a mais para esse momento. Pode ser que essa criança fale, eu não quero a galocha, eu quero chinelo. E aí você precisa, nesse momento, colocar o limite de forma clara. O chinelo não está entre as opções que nós temos aqui. Você pode escolher entre a galocha e a sapatilha, ou o tênis, né? Você vai colocar as 2 ou 3 opções ali que você puder, que for viável para aquele momento, e aí você vai ser firme em dizer para ela, né, que aquela outra não está disponível, aquela outra opção não está disponível no momento, mas que dentre estas opções que nós temos aqui, você pode escolher então. Então você faz isso de forma alegre, prazerosa e vai ver como a criança vai reagir. Você não precisa ser, não, chinelo, agora não sei o quê. Não! Faz isso brincando, faz isso tranquila, assim, leve, porque isso que vai fazer a diferença. Se você vier, não, chinelo não, isso não, vai ser um embate. A criança vai tomar um choque ali e ela não vai conseguir entender tudo aquilo que está acontecendo, ela vai começar a entrar em desespero e aí é onde ela entra, né, numa situação de choro, de tristeza, porque não está podendo escolher o que ela gostaria de escolher. Então, vá com tranquilidade, traga as opções pré-definidas e depois você me conta como foi sair dando escolha limitada para essa criança.
Outra coisa que as crianças podem e devem fazer sozinhas desde muito pequenas é vestir a própria roupa. Então, as crianças que já ficam em pé de forma firme, elas já conseguem manusear as roupinhas. Ainda não conseguem vestir com tanta habilidade, mas aos poucos ela vai adquirindo essa habilidade se você for ajudando de forma mínima para que ela alcance esse objetivo. Tenha um banquinho baixinho onde ela possa se apoiar para se sentar no chão. Então, a criança de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, que ela possa se sentar ali para vestir as pernas da calça, dos shorts. Não dê roupas muito apertadas para que ela consiga, né, fazer os movimentos necessários. Isso vai ajudando ela a fazer sozinha. E aí, o que você faz? Ao invés de você vestir a criança de uma vez, você vai ajudar devagarinho para que ela faça a maior parte dos movimentos. Então vá devagar, com calma, tenha um pouco de tempo para isso, para que ela consiga fazer, para que ela consiga executar os movimentos sem pressa. O que você vai precisar nesse momento? Antes de sair, tenha um tempo um pouco maior para vocês se arrumarem, para que a criança tenha a oportunidade tanto da escolha quanto de se vestir. E às vezes pode ser que a calça fique meio tortinha, que a camiseta fique meio estranha, e você vai mostrando devagarinho uma coisa de cada vez para a criança como ela pode fazer. Mostre para ela como fazer primeiro e depois permita que ela faça sozinha, e ela vai treinando essa habilidade. Vai chegar um momento que ela não vai precisar mais de nenhum tipo de instrução, de nenhum tipo de ajuda. E aí você vai só permitir que ela faça. Mas ela precisa treinar a habilidade para que ela chegue nesse ponto de fazer completamente sozinha. Você vai ficar ali do lado. E estando do lado, não é para você ficar falando, faça isso, faça aquilo, faça isso, faz desse jeito, faz do outro. Não, é só para você estar ali. Se a criança precisar de você, ela vai te acionar, ela vai pedir ajuda, ela vai te olhar, ela vai buscar você de alguma forma para que você ajude ela no processo em que ela está. Se ela não pedir ajuda, você não interfere, não interrompa. Você pode perguntar, está confortável assim? Você precisa de alguma ajuda? Se a resposta for negativa, você deixa a criança do jeito que ela está. Se ela pedir ajuda, você ajude. Se você perceber que a criança está começando a se frustrar, que ela está começando a ficar irritada com a perninha que não está passando, com o dedinho do chinelo que não está encaixando, você vai ali e dá o mínimo de ajuda possível para que ela consiga terminar a atividade sozinha. Porque só esse mínimo de ajuda já vai ser o suficiente para ela se reerguer, para ela se recuperar e terminar a atividade com confiança. Se você fizer por ela, ela vai ficar frustrada e chateada do mesmo jeito. Então você vai dar uma ajudinha mínima para que ela consiga fazer sozinha. Combinado? Então faça esse teste aí, depois você volta aqui para me contar como é que foi. E olha, tem formas muito divertidas de ensinar as crianças a colocarem uma meia. Crianças de 2 anos já conseguem pôr a meia sozinha e o sapato, elas já conseguem começar a pôr a roupa, as crianças já conseguem pôr o próprio casaco. Você sabia que tem um jeito diferente de colocar o casaco no método Montessori? Eu vou te mostrar uma apresentação de como se coloca o casaco no método Montessori. E para isso, eu vou chamar o Guilherme, ele vai me ajudar aqui, mostrando para vocês como é a apresentação de colocar o casaco no método Montessori para que a criança faça sozinha, sem precisar de nenhum tipo de ajuda do adulto, enquanto ela pratica essa habilidade. Então, observa a apresentação com paciência, porque é uma apresentação que tem alguns passos, então vai observando os passos que o Guilherme vai fazer e aí depois a gente volta a conversar aqui, combinado?
Você viu como é divertido colocar um casaco no método Montessori? Olha só, uma coisa tão simples, uma atividade tão aparentemente insignificante, mas que vai trazer grande autonomia para essa criança. Ela não vai precisar te esperar para colocar os bracinhos no casaco. Ela mesma pode estender o casaco ali e colocar, e ela vai achar isso divertidíssimo. Vai ser muito legal. Então, ensinar para o seu filho habilidades de vida, coisas da vida prática, não é para ser algo estressante, maçante, chato. É para ser algo prazeroso, divertido. É um momento em família, onde vocês vão aprender juntos, onde vocês vão ter esse tempo para criar memórias. Olha só, imagina quando seu filho for mais velho e ele se lembrar da forma como você ensinou ele a colocar o casaco quando ele era criança. Vai ser muito legal retomar essa memória, né? Ele vai gostar. E tem um montão de atividades práticas que são possíveis de serem feitas e as crianças podem fazer sozinhas dentro do método Montessori. O ideal é que a gente dê algumas orientações ensinando como fazer, ao invés de ficar falando, então a gente mostra, né, devagarinho como fazer, com o mínimo de palavras ou nenhuma palavra, se possível, nenhuma palavra, porque a criança, ela precisa ver os movimentos que você vai executar. E as palavras, se você precisar dar alguma orientação, que seja uma ou outra palavra, uma ou duas palavras no máximo ali para completar, para finalizar aquela orientação, para que a criança tenha os olhos totalmente voltados para as ações, para os seus atos, para os seus movimentos, que é o que ela vai precisar guardar na cabecinha dela para executar aquilo de novo. Então, vamos pensar num outro exemplo. A criança que está aprendendo a comer sozinha. Se ela sempre come sem a presença de outras pessoas que sabem como comer, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender a comer sozinha. Por quê? Ela não vai ver ninguém fazendo o mesmo movimento que ela precisa fazer. Então, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para executar esse movimento. E o que a gente pode fazer? Todas as refeições, sentarmos juntos, em família, para que a criança possa visualizar os outros membros da família fazendo esse movimento, né? Que é pegar a colher e levar à boca, ou o garfo e levar à boca, espetar o garfo, né? Então, ele vai precisar de uma habilidade física, né, motor, uma coordenação motora para executar isso, mas a visualização do movimento é muito importante para que ele aprenda a fazer também. Então, se ele tem um professor visual, vai ser muito mais fácil para executar essa atividade. Se nós fazemos demais por nossas crianças, nós tiramos delas a crença de que ela é capaz. A gente tira a oportunidade da criança acreditar nela mesma, de fazer as coisas por ela mesma. Então, se ela já é capaz de comer sozinha, permita que ela coma sozinha. Mostre como fazer e deixe que ela tenha ali a habilidade desenvolvida. Ela vai demorar para entender o movimento. Vai demorar um pouquinho. Vai fazer um pouquinho de sujeira. Provavelmente vai fazer um pouquinho de sujeira. Mas ó, uma dica, segredinho aqui. Se o seu filho é muito pequeno e ainda derrama muita comida no chão, forra uma lona embaixo da mesinha ou da cadeirinha onde ele come, e aí você vai poder permitir que ele faça a sujeira que ele tenha para fazer ali enquanto ele se alimenta, e depois você só recolhe tudo aquilo, coloca lá no cantinho, e quando você estiver mais tranquila, você vai lá e lava aquele plástico com tranquilidade para a próxima refeição, sem você ficar se preocupando, meu Deus, a casa tá toda cheia de comida, e agora eu vou ter que limpar isso, e aí isso vai gerar outro estresse. Então vai com calma, uma coisa de cada vez. Se você pode, então forrar ali embaixo, permita que essa criança treine a habilidade de comer sozinho. Se você tem um tempo no meio da tarde, ainda que vocês não vão sair nesse dia, mas se você tem um tempo no meio da tarde, deixe a sua criança experimentar uma roupa nova, para que ela treine a habilidade de se vestir.
Deixe a sua criança manusear um copo. As crianças muito pequenas, de 1 ano e meio ou antes disso, elas já são capazes de manusear copos de vidro, sabia? Sabe aqueles copinhos de dose, 45 ml, que a gente chama de copo de pinga? Dá um copinho desse na mão de uma criança de 8, 9 meses e deixa ela manusear. Daqui a pouco ela vai entender o que é e para que serve. E ela vai, tomar água direitinho no copo. Então, as crianças, elas são muito capazes, muito capazes. A gente só precisa acreditar nelas e permitir que elas façam as coisas por elas mesmas. Se eu sempre dou para minha criança a água na mamadeira, ela não vai adquirir a habilidade de tomar água no copo. É natural, porque ela vai ali ter outro momento, ela vai só saber mamar na mamadeira, ela não vai saber como usar o copo quando ela for apresentada a ele. E ela vai precisar de um tempo para isso. A criança que, por exemplo, come a comida batida o tempo todo, quando ela for apresentada ao alimento sólido, se for uma criança um pouco mais velha, já teve situações de encontrar crianças de 3 anos que nunca tinham comido um alimento sólido. E aí ela não sabia como mastigar. Olha que sério que é. Então a gente vai dando oportunidades nos pouquinhos espaços de tempo que a gente tem, um pouquinho de chance, né, que a gente vai dando ali para a criança, já será suficiente para ela ir treinando aquela habilidade ao ponto de dominar completamente. Sabe, as crianças adoram aprender com as suas próprias experiências. E quando elas aprendem a cuidar delas mesmas, logo elas vão querer cuidar dos outros. Isso é uma habilidade muito linda nas crianças de 2 anos e meio, 3 anos. Elas gostam de cuidar dos outros, de cuidar do ambiente onde elas estão. Mas elas só conseguem desenvolver essa habilidade se elas conseguem cuidar de si mesmas. Se elas ainda não conseguem cuidar de si mesmas, elas não vão conseguir cuidar do outro. E cuidar do outro é tão gostoso, né? É tão legal você receber um carinho de uma criança, ver que a criança tá olhando para você, né? Sentir ali o aconchego dela, o abraço dela. Então, deixe a sua criança fazer sozinha. Escuta o pedido do seu filho. Me deixe, mamãe, fazer sozinho. Ajuda-me a fazer sozinho. Esteja presente. Não abandone o seu filho fazendo sozinho. Fique ali com ele, né? Dê a ele a motivação que for necessária, porque às vezes eles precisam de um pouquinho mais de motivação. Evite elogios vazios. A criança conseguiu colocar o sapato, você vai dizer para ela: uau, você conseguiu pôr o seu sapato. Isso é uma motivação. E não, olha que lindo você, ei, colocando o sapato. Não precisa elogiar de forma vazia. Se você motivá-lo, já vai ser uma grande ajuda para essa autonomia, para essa liberdade que ele está buscando, para esse momento de gerar ali nele a autoconfiança e a segurança de que ele é capaz. Outra coisa que essa criança vai aprender é a proatividade, é o senso de ordem, é a beleza, é saber que ele é capaz de procurar as coisas, né, sozinho, é a resolução de problemas, é a capacidade de administrar as frustrações, é também a flexibilidade cognitiva, porque ele vai saber, não deu certo desse jeito, eu vou precisar tentar de outro, e ele vai ali errando e acertando, e isso vai fazendo com que ele tenha essa flexibilidade cognitiva e entenda como resolver certos problemas ali naquele momento. O erro é muito importante nessa habilidade de ajudar a criança a fazer sozinha. Quando sua criança errar, você não deve corrigi-lo. Evita a correção. Deixa que ele tente quantas vezes ele quiser tentar. E aí, lembra como a gente falou no começo do vídeo. Se você vê que está se frustrando demais, ou se você vê que vai desistir, aí você dá uma mínima ajuda para ele conseguir finalizar aquela tarefa sozinho. Agora, se você não colocar em prática o ajuda-me a fazer sozinho, o que pode acontecer com seu filho? Bom, acho que você já deve imaginar, né? Vai crescendo uma criança insegura, que não consegue lidar com as frustrações, que vai ter dificuldade de resolver problemas, de pensar fora da caixa. Vai ser uma criança que vai ter dificuldade com a criatividade. Então,
o ajuda-me a fazer sozinho vai elevar o seu filho a um patamar muito maior de autoestima. Vale a pena investir um pouquinho de tempo para ensiná-lo essas habilidades, né? Mas se o meu filho ainda é muito pequeno, Regina, o que eu posso ensiná-lo? Ó, mamães de bebês. As crianças muito pequenas podem sim fazer coisas sozinhas. Por exemplo, um bebê de 6 meses que já consegue segurar, agarrar coisas. Enquanto você vai fazendo a troca dele, dê a fralda limpa para ele segurar e verbalize para ele o que você está fazendo. Filho, você segura essa fralda enquanto eu troco a sua outra fralda ou segura o algodão, né? Dá para ele uma tarefa, ele vai segurar. A criança cresceu um pouquinho, já consegue andar, ela mesma pode jogar no lixo a fraldinha suja dela. Ela mesma pode ir ali numa prateleira e pegar uma fralda limpa ou alcançar a necessaire aonde estão os pertences dela para troca. A criança de 2 anos, ela já consegue lavar um pote, já consegue pegar uma fruta na geladeira que esteja na altura dela, pegar uma água numa bancada baixa. Olha quanta coisa as nossas crianças são capazes. As crianças um pouco mais velhas, de 3 anos, elas já conseguem ajudar tirando pó, varrendo, tirando lixo, elas já conseguem arrumar a cama, escovar os dentes. São coisas do nosso dia a dia que a gente faz todos os dias e elas podem ajudar. Elas podem ajudar a cortar uma fruta, descascar legumes, lavar a salada. Olha quanta oportunidade de aprendizado, de ajuda-me a fazer sozinho que as nossas crianças têm todos os dias na nossa casa. E aí, diante de tudo isso que a gente viu, vale ou não vale a pena permitir que a sua criança faça as coisas sozinhos? Vale ou não vale a pena permitir ouvir e atender o desejo do seu filho de ajuda-me a fazer sozinho? Bom, pensando nisso, eu preparei algo muito especial para você que está assistindo esse vídeo hoje. Você vai ganhar um e-book com 30 atividades de vida prática, 30 atividades de habilidades de vida que vão gerar aí mais autonomia para sua criança. Tem lá o objetivo dessa atividade, como fazer, por que é importante dar autonomia para sua criança. E você vai ter a oportunidade de receber esse e-book. Comenta, eu quero, que eu vou te mandar o link para que você consiga baixar esse e-book incrível. São 30 atividades que tem lá a idade aproximada e fotos representando como você vai conseguir fazer. Então, você não pode perder essa oportunidade, hein? É só para quem está assistindo aqui. Então, tem atividades de crianças muito pequenas até os 6 anos para que você saiba cada fase o que você pode apresentar e mostrar para o seu filho. A idade é importante de você saber? É importante porque ela vai nortear você dentro das coisas possíveis para aquela faixa. Mas não fique presa à idade. Entenda o desenvolvimento do seu filho. Observe se ele já é capaz de fazer algo mais avançado ou se ele precisa recuar um pouquinho mais. Você vai observar, você vai analisar o comportamento dele, como ele pega determinados objetos, como ele transporta algumas coisas, para você ajudar a criança a ter mais habilidade física. De 0 até os 6 anos, é importante que ele tenha movimentos muito amplos, que ele tenha a oportunidade de brincar na natureza, que ele tenha a oportunidade de correr, que ele possa carregar coisas pesadas. As crianças adoram e é importante para elas fortalecerem os músculos. Os bebezinhos que podem carregar coisas, né, arrastando, é muito importante para eles desenvolverem. As crianças que ainda não andam, os bebês que ainda não andam, então você vai colocando objetos um pouquinho longe para que ele possa esticar o braço ao ponto de conseguir alcançar ou de empurrar um pouquinho mais para frente, assim ele vai empurrando o corpinho dele, permitir que esse bebê esteja no chão para que ele tenha a oportunidade de se movimentar por ele mesmo. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia
e vai ajudando as crianças a terem essa autonomia. Nós vamos ajudando as nossas crianças a fazerem sozinhas coisas que antes a gente nem imaginava que seria capaz de permitir que a nossa criança fizesse. Então, observe qual ponto do desenvolvimento o seu filho está para que você dê para ele a oportunidade de fazer algo além, de ter um desafio a mais. E eles amam desafios, amam. Se você der para a criança uma folha de alface para lavar e dizer que ela precisa estar bem limpinha, ele vai fazer. Outra coisa muito importante nessa fase de ajuda-me a fazer sozinho é que você não pode esperar que a sua criança de 3 anos faça as coisas com total perfeição como você faria. Concorda comigo? Porque ela é uma criança de 3 anos, ela vai fazer as coisas de acordo com a idade que ela tem. Então, assim, a criança, você vai pedir ajuda para a criança para dobrar o lençol ou a coberta. Esse lençol, essa coberta, não vai estar dobrada de forma meticulosa, vai estar dobrada de acordo com a habilidade que o seu filho tem. Quando você pede para o seu filho de 4 anos lavar uma vasilha, pode ser que essa vasilha não esteja totalmente limpa ao final, né, da lavagem ali da louça. Mas qual é o mais importante? É que a criança tenha a oportunidade de praticar e enquanto ela pratica, ela está desenvolvendo muitas coisas. Ela está desenvolvendo a concentração, ela está desenvolvendo a ordem, a coordenação motora, ela está desenvolvendo a autonomia. Então lembra que nós como adultos, nós fazemos as coisas porque queremos que elas estejam finalizadas. A gente começa visando o fim. Então, quando a gente começa lavando uma louça, é para quê? É para que a pia esteja limpa, para que não tenha nenhuma louça na pia, certo? Certo, é isso que a gente faz como adulto. As crianças, elas fazem as coisas pelo processo. Então, ela não vai lavar a louça pelo fato de ter a louça limpa. Ela vai lavar a louça porque é prazeroso o processo de lavar a louça. Então, algo nesse processo vai ajudá-la internamente e por isso ela vai ter prazer em executar e não o fato de simplesmente ali terminar. A gente faz como adulto os processos com a lei do mínimo esforço e do menor tempo, concorda? Mas as crianças não, elas fazem o processo querendo se esforçar o máximo possível, porque é esse esforço máximo que vai dar a ela o desenvolvimento interno que ela busca. Maria Montessori chama esse desenvolvimento interno de horme. O horme é algo que impulsiona a criança a fazer coisas que ninguém é capaz de pará-la. Uma criança que recém aprendeu a andar, ela não é capaz de ficar sentada por muito tempo. Por quê? O horme dela está impulsionando ela para que ela ande, para que ela exercite esses músculos que acabaram ali de se colocar em pé. E aí ele vai pedir para que a criança caminhe o máximo que ela puder. Ele vai pedir para que essa criança corra. Ele vai pedir para que essa criança suba escadas, para que ela escale o sofá da mamãe, para que ela suba no puff, para que ela pule de lugares que para ela são altos. Por quê? Porque é algo que vem de dentro e impulsiona. Na natureza, tudo que é criado precisa ser, como é que eu posso dizer? Precisa ser transformado. Então, para transformar, para que essa habilidade seja alcançada em sua plenitude, precisa então que ela seja, que a criança tenha a oportunidade de praticar, que ela pratique. Ela vai praticar muitas e muitas vezes até que ela não caia mais. Quando ela aprende a andar, né? Ela pratica, pratica, pratica até que ela não caia mais. Quando ela vai adquirir a habilidade de subir escadas, ela pratica, pratica, pratica até que ela consiga subir e descer as escadas sem a ajuda de ninguém. Não é assim? Então, a criança precisa dessa oportunidade de praticar essas habilidades que são tão importantes para a vida dela. E a vida prática é o que vai trazer
essa oportunidade de praticar coisas, habilidades de vida que a criança vai levar para a vida toda dela. Então, se ela tem a oportunidade de aprender como cozinhar, como fazer um bolinho, como colocar um omelete no fogo, como lavar uma louça, né, cortar uma fruta, isso tudo vai trazer para ela esse senso de realização, de potência, esse senso de pertencimento a esse ambiente que eu posso ajudar. E aí, nessa fase, a sujeira, que antes, quando eles eram muito pequenos, não era possível, mas agora, ó, pensa aí numa criança de 2 anos, a sujeira, ela continua acontecendo, tá? Desculpa te dizer, mas ela continua acontecendo. Mas nessa fase, eles também já são capazes de ajudar você a recolher a sujeira e eles adoram fazer isso. E recolher a sujeira tá dentro também do ajuda-me a fazer sozinho. Então você não precisa se preocupar mais com isso. A criança ela vai te ajudar ali a limpar o que sujou, a secar, né, o que ficou molhado. Então você vai conseguindo envolvê-la em outras coisas. A criança pequena, ela precisa de atividades que tenham menos passos, porque a concentração dela é menor, o tempo de concentração dela é pequeno. E aí você vai dar atividades que tenham começo, meio e fim, que seja simples. Então, vamos pensar aí numa água que caiu no chão. Quais são os passos para secar essa água? Vai lá, pega o pano, passa na onde, né, molhou e devolve o pano para um varalzinho ou para um cesto de pano molhado. Ponto. Então a criança precisa saber aonde está o pano precisa estar sempre no mesmo lugar e ela tem que devolver o pano sempre no mesmo lugar, porque isso é que vai indicar que ela completou essa atividade. Então ela vai lá, pega o pano, seca e devolve o pano no lugar aonde ele deve ser colocado. Então, pensa sempre quando você for apresentar algo, mostrar algo prático para sua criança, que seja assim, poucos passos, curtinho. Se é uma criança de 3, 4 anos, ela já tem uma concentração um pouco maior. Então, ela consegue fazer passos e receber instruções um pouco mais extensas. Então, ela pode ir lá pegar o pano, pegar um rodo, colocar o pano no rodo, secar o chão com o rodo, tirar o pano, torcer o pano, estender o pano e guardar o rodo. É a mesma atividade, mas com muito mais passos. Conseguiu visualizar isso? Então, perceba qual é a fase que o seu filho está e coloque o desafio para ele de acordo com a habilidade que ele possui. Ele vai amar fazer as coisas com você. O que você vai precisar ter? Um pouco de paciência e um pouquinho de tempo, porque vai demandar de você, né? Que você tenha paciência para esperar ele fazer do jeitinho dele, para ele terminar de secar ali e às vezes não vai ficar totalmente seco. Você vai lá e vai secar na mesma hora? Não vai não. Você vai esperar um pouco, a criança se distrair para lá, e aí você vem com outro pano e seca ali sem ele perceber que você fez esse movimento. Porque ele acha na cabecinha dele que ele fez aquela atividade completa. E se ele visualiza você fazendo, ele vai entender que ele não foi eficaz. E aí ele não vai o que a gente está trazendo para ele de autoconfiança, né, de segurança, ele não vai ter. Pelo contrário, ele vai se sentir inseguro e incapaz do mesmo jeito. Então, tenta observar como isso vai acontecer e deixa a criança se distrair para lá e depois você vem e faz isso de uma forma mais tranquila, sem a criança ver, para que fique ali sequinho e seguro para ele não escorregar, algo nesse sentido. Muito bem, então para que tudo isso dê certo, você precisa organizar aí na sua rotina, né? O que você pode propor para sua criança diariamente, o que não é possível fazer diariamente, mas é possível fazer semanalmente, o que é possível fazer mensalmente, porque assim você não fica naquela ânsia de que todos os dias eu tenho que permitir que meu filho faça, todas as vezes ele tem que me ajudar com a louça, todas as vezes. Não! Vá aos poucos, colocando dentro da sua rotina o que dá para fazer todos os dias, o que não dá, tudo bem, o que dá para fazer semanalmente, o que dá para fazer mensalmente. E a oportunidade que você tiver de permitir que o seu filho faça já vai ser de grande ajuda para ele. Ele já vai gostar muito, ele já vai ficar muito feliz.
Então não se preocupe em atropelar as coisas. E aí, como eu já falei aqui para você, não se esqueça de comentar eu quero para você receber o e-book com 30 atividades que você pode fazer aí com o seu filho em casa para te ajudar nessa rotina. Aqui em casa, o Guilherme já me ajuda fazendo almoço, ele já me ajuda com a louça, ele já me ajuda colocando a mesa. E tudo isso, hoje ele tem 7 anos, né? Mas tudo isso ele adquiriu ao longo desse período da primeira infância, né? De 0 até 6 anos foi aonde a gente foi trabalhando com ele essas habilidades para que hoje ele pudesse fazer sozinho. Hoje ele lava a louça sozinho e já lava a louça sem precisar de uma supervisão. Hoje ele já faz omelete, claro que ali no fogão a gente está por perto, né? A gente supervisiona para que não aconteça incidentes. Acontece às vezes ainda, ele já se queimou e faz parte, né, do processo e tá tudo bem. O que a gente vai ali estar perto é para não permitir que isso seja algo, um acidente grave, né? Algo que vai ali machucar a criança muito. É aqueles incidentes de, olha, filho, o fogão está quente. E aí encosta sem querer o braço e dá uma queimadinha, acontece. Ou ainda encosta a pontinha do dedo na panela para ver se realmente está quente, pode acontecer. Mas a gente vai ali tentando colocar para a criança os padrões de segurança para que ela não se machuque. Ó, eu tenho certeza que se você colocar tudo isso em prática, a sua vida vai ser diferente e vai ser muito mais leve para você ensinar o seu filho essas habilidades de vida sem o peso de ser, ai, mais uma tarefa. Não, vai ser algo prazeroso. Filho, hoje eu vou te mostrar como escovar os dentes. Hoje a gente vai aprender como calçar os sapatos. Hoje eu vou te ensinar a colocar o casaco. E assim você vai trazendo para ele uma habilidade de cada vez e ele vai ficar muito feliz, seguro, com a autoestima lá em cima e com o desejo dele atendido de ajuda-me a fazer sozinho. Querida, um abraço de mãe para mãe. Tchau!